Uma das perguntas que eu mais recebo aqui, Natália, será que Deus quer restaurar o meu casamento? Será que essa vontade de buscar pelo meu marido, pelo meu casamento, essa dor, né, que eu tô sentindo aqui pela minha família, pela destruição da minha família, não é só uma dependência emocional? É a vontade de Deus mesmo? Será que Deus quer restaurar o meu casamento? Será que o meu casamento é válido perante Deus? Oi, eu sou a Natália Piacentini, esposa do Bruno, mãe, escritora, mentora de famílias também e discipuladora do reino, né? Embaixadora do reino. Todos os conteúdos que você vai encontrar aqui no meu canal não é só sobre a restauração de um casamento. Na verdade, a restauração do casamento ele é só um disfarce, né? O que eu trabalho aqui é cristocêntrico, então são conteúdos direcionados para cristãos e famílias. E para quem não conhece o meu livro, para quem não conhece o meu testemunho, eu vivi a restauração de vida e de casamento também em 2016. E depois disso, Deus tem me chamado para ser uma voz, né, que caminha com Ele aí no deserto, né? E Ele trouxe, na verdade, através do meu deserto, as ferramentas necessárias para que eu pudesse levar você a entender também qual o seu processo, aquilo que você está vivendo hoje, né, com a destruição da sua casa, a destruição da sua família e todas as raízes que se encontram embaixo desse problema, né? Porque o casamento, a grande questão do divórcio é só uma pontinha do iceberg, né? Os pilares da restauração, aquilo que precisa ser trabalhado para a gente poder viver a restauração de todas as coisas baseado naquilo que eu vivi, naquilo que Deus ministrou em mim nesses anos todos, né? É voltado para uma restauração pessoal, restauração da aliança com Deus, para viver os benefícios de filho de Deus. E quando a gente vai para a Bíblia e a gente tem um ponto-chave, né, na questão dos princípios de casamento, a gente sabe que o casamento ele é ordenado e criado por Deus, então ele é algo divino. Nós não conseguimos e nós não podemos lidar com as coisas dos céus mediante as ferramentas terrenas, mediante aquilo que a gente tem aqui na terra. Né? Então, para a gente poder tratar as coisas dos céus, a gente precisa das medidas dos céus. Então, a gente tem na Bíblia um manual, né, de princípios do matrimônio. Né? Então, sobre isso, eu tive que aprender no meu deserto. Coisas que nunca falam pra gente antes, né, de nos casarmos, mas existem leis espirituais nas quais a gente entra, né, quando a gente entra no matrimônio. Né? Então, digno de honra entre todas as coisas é o matrimônio, por quê? Porque ele é instituído sobre uma rocha, que é Cristo. Então, todo material que a gente precisa tá na Bíblia. E uma coisa é muito clara quando a gente conhece o caráter de Deus, né? Quando a gente vive a restauração da aliança com Ele, né? Que foi rompida lá atrás, há muitos antepassados atrás, quando a gente conhece ali o caráter de Deus em restauração dessa aliança com Ele, restauração da nossa identidade de filho, né, e consequentemente a nossa paternidade, né, de Deus, a gente começa a entender através de Jesus, claro, como que Deus funciona, como que a mente de Deus, na verdade, ela trabalha. Obviamente a gente não consegue entender a mente de Deus, mas pelos caminhos que Deus trabalha, por aquilo que Ele faz na Bíblia, a gente consegue entender aquilo que Ele quer fazer na nossa vida hoje, porque a Bíblia ela não é um livro, né? Ela não é uma letra morta ali, ela é um conteúdo vivo que é para ser usado e aplicado na minha vida e nas circunstâncias e no cenário que eu estou vivendo. Então a gente usa a Bíblia para tudo. Então o caráter de Deus, o caráter de Jesus, ele nos ensina sobre as coisas de Deus, como que Deus age, como que Ele funciona. Deus não habita em lugar de desordem, Deus abomina o pecado, né? Então Ele criou um sistema ali de união baseado na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, para a gente poder entender o relacionamento que Ele quer ter com a gente também como igreja, né? No casamento é um relacionamento que Ele quer ter conosco como igreja, na intimidade, né? Então, quando a gente entende sobre as questões espirituais diante do casamento, né, e a gente fala sobre isso na escola de deserto, a gente entra a fundo mesmo nessas pesquisas, nesses estudos, né, nesse discipulado que a gente vive para quem está buscando a restauração, a gente começa a entender quais são os princípios do casamento. Quando que um casamento é válido, quando que um casamento não é válido. Então, a partir disso, a gente começa a ter uma direção sobre o matrimônio.
Então, deixará o homem pai e mãe. Olha só, o primeiro princípio ali de casamento, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá ali a sua mulher e serão dois uma só carne. Então, aquilo que Deus uniu é até que a morte o separe, né? Nós vamos ver lá em 1 Coríntios 7,39 falando também que a esposa está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, a gente entende que, baseado nisso tudo, o casamento ele é espiritual. Ele não é algo terreno. Se eu estou num casamento onde eu não tenho Deus, eu estou vivendo só um contrato que pode ser desfeito a qualquer momento, né? Agora, com Deus, não. Com Deus, o casamento é espiritual, né? Aquilo que foi unido aqui na terra, é ligado nos céus também, em espírito. Então, para Deus, nós somos um só espírito, né? O casamento para Deus é isso. Então, a gente estudar, a gente conhecer sobre tudo isso, é antes de mais nada um processo de cura e libertação que nós vivemos, né, na escola de deserto. E são assuntos polêmicos por conta de tudo que permeia um casamento, né? Muitas pessoas, e não vou dizer muitas, mas uma certa quantidade de pessoas vivem relacionamentos abusivos. E eu não vou entrar nesse mérito aqui antes que vocês me questionem. Eu não entro nesse mérito porque eu não vivi isso. Tá? Então, quem tem autoridade para falar sobre isso são pessoas que viveram, né? Agora, se a gente vai falar de um relacionamento abusivo, eu também me coloco no lugar de abusadora, porque eu era essa pessoa, né? Eu era essa pessoa que batia, que atacava, que xingava, que manipulava, que perturbava. Enfim, eu era uma pessoa completamente perdida dentro de uma igreja, né? 30 anos vivendo dentro de uma igreja, perdida sem conhecer a Deus. Nasci na igreja, né, pra quem conhece a minha história. Mas, de fato, eu sei o que Deus fez na minha vida, né? Então, eu sei o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porém, se você vive isso, né, principalmente você mulher, se você vive isso com um marido que é abusador, que é violento, que enfim, né, coloca a sua vida em risco, que você procure ajuda da polícia. E não na internet, tá? Então, de modo geral, né, para quem tá vivendo isso, busque ajuda policial, né? Não aqui na internet, porque essas coisas são crimes que são tratados na justiça, na polícia, e não na internet. Então, eu não falo especificamente para casos que vivem violência e abuso. Eu trabalho diretamente com casos de casamentos onde um não sabe como fazer e o outro também não sabe, muito menos como fazer para lidar com as questões de matrimônio, né, de modo geral. Mas violência é na polícia, tá, gente? Enfim, só para deixar claro, porque muitas pessoas questionam, comentam. Ah, mas você fala isso, você fala sobre tal coisa, mas muitas mulheres vivem um relacionamento abusivo e você fica incentivando. Gente, em lugar nenhum você vai ver um cristão incentivando mulher nenhuma a permanecer num casamento onde ela corre risco de vida. Vocês têm que parar de dizer que os cristãos ficam falando isso, porque não falam. Pelo menos os cristãos verdadeiros, não. Né? Os verdadeiros convertidos ali, não. Certo? A gente não fala diretamente, eu não falo diretamente como mulheres que vivem isso, tá? Não é minha linha, não é minha autoridade. A gente precisa entender que Deus não criou a mulher para viver isso. Não criou. Né? A mulher para ser apedrejada e morta, não criou, é por isso que veio, né, ali Moisés dando uma carta de divórcio, tá? Agora, entrar em questões de pode, não pode, aí é você e o Espírito Santo, ninguém mais pode dizer. Certo, gente? Então, vamos prosseguir aqui na nossa construção. Quando a gente vai para a Bíblia, lá especificamente Tiago 1,17 vai falar que tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é bom, vem dos céus, vem de Deus, né? Em Romanos vai falar também que aquilo que eu quero fazer, né? Aquilo que é bom que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que é mal eu faço. Por quê? Porque eu sou um ser carnal, né? Na verdade, eu tenho um espírito, tenho uma alma e habito num corpo, né? Mas a maior parte do tempo, eu sou um ser carnal. Né? Então, a Bíblia ela vem para dividir isso, a alma do espírito. A Bíblia é como uma faca de dois gumes, né? Que vem para dividir isso. E quando a gente aplica a Bíblia na nossa vida, a gente vai viver em espírito, a gente vai entender que a gente vai conseguir, em algum grau ali da nossa espiritualidade, dar ordens para nossa alma. Então, a gente é um ser espiritual, a gente vai começar a plantar no espiritual para a gente poder colher, né, no espiritual. Então, eu sei que nada de bom vem de mim. Vem de quem? Vem de Deus. Vem do alto. Aquilo que é bom que está em mim, vem dele.
Então, logo, quando eu conheço a mente de Deus, o caráter de Deus, e quando eu me transformo, né? Deus me transforma numa nova criatura através da restauração da aliança com Ele, a mentalidade dele vem sobre nós a partir dessa nova identidade, né? De filho, a restauração da paternidade também. Eu sei que é a vontade dele, porque ele instituiu. A instituição matrimônio é dele. Por quê? Porque o matrimônio honra quem é Deus. Honra, porque um casamento bem ordenado aqui na Terra é um pedacinho do céu, né? E não só isso nas questões espirituais. Um homem e uma mulher são casados, marido e mulher, e eles têm filhos, né? Esses filhos debaixo de uma união do casamento ali, né? Divino, né? Um casamento que tem a restauração com Deus ali, que vive isso com Deus. Ele vai proteger essas crianças, gerações. Então, quando esse casal, ele vive a restauração da aliança com Deus, ou seja, todas as heranças que haviam nos dois são rejeitadas e anuladas através de uma libertação, né? A libertação ali da confissão de pecados, da rejeição dessas heranças, né, de antepassados e tudo mais, acabou neles ali as maldições. Então, a partir desse casal, a partir deles, as próximas gerações são benditas sobre a terra. Lá em Êxodo 20, a gente vai entender que a iniquidade dos pais, elas são cobradas nos filhos, né, de geração em geração. Então, quando essas pessoas, elas vivem a restauração ali da aliança com Deus, a libertação, e essas heranças são anuladas, são rejeitadas, a partir de agora, as próximas gerações, os filhos, são filhos de aliança com Deus. Ou seja, a gente volta a tomar posse das bênçãos e ser uma bênção, como Deus diz que Abraão era, ele era a bênção. Né? Não era que as bênçãos vinham para ele, mas ele era a bênção. Então, quando a gente volta para este lugar, para o lugar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando a gente volta para o centro da vontade de Deus, como pais, os nossos filhos e a nossa linhagem inteira, a partir de nós ali, é uma linhagem consagrada ao Senhor, consagrada a Deus. Né? Então, assim, nada que vinha lá de trás, né? Todos os pecados foram cancelados e anulados, e isso não vai recair sobre essa criança, sobre os meus netos, sobre os meus bisnetos. É uma aliança, é uma linhagem consagrada de aliança com Deus. Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Se ele está falando lá, né, nos 10 mandamentos, que existe uma cobrança, né? Existe uma herança que é cobrada em nós, de geração em geração. Existe também um acusador, existe uma corte, um tribunal. E nós temos Jesus como nosso advogado. A Bíblia fala sobre isso. Isso acontece no mundo espiritual, não é algo assim, meu Deus, isso daí vai acontecer só quando Jesus voltar. Não, gente, acontece o tempo inteiro. O livro da vida está aberto ali, Deus falando com a gente o tempo inteiro. Então, tudo isso é uma construção de uma jornada cristã. Tudo isso faz parte da restauração. Eu vivi isso. E é isso que eu trago para vocês hoje. Né? Eu vi as maldições sendo rompidas em mim e no meu marido através da restauração. E o que a gente vive hoje é totalmente fora daquilo que vinha sendo cobrado. O mundo espiritual é regido por leis e ele é muito real, gente. É muito real. E eu posso dizer isso para vocês com total certeza. Nós quebramos e nós rejeitamos a herança que vinha dos nossos antepassados. A gente não vive mais isso hoje. Nem eu, nem meu marido, nem a minha casa, consequentemente, a partir de mim. O que nós vimos foi um rompimento dessas maldições. Então, tudo que vinha sendo cobrado e coisas financeiro, saúde, sabe, divórcios, tudo foi anulado, foi até nós, foi até antes, foi até os nossos pais. Acabou, a partir de nós não existe mais. Porque o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, quando ele vem numa casa, ele vem para trazer uma vida em abundância em todos os sentidos. Então, o que eu falo aqui não é restauração de casamento, é a restauração de todas as coisas a partir da restauração de uma aliança com Deus, com o Pai. Eu não sei se vocês foram assistir aquele filme O Som da Liberdade.
Estava agora no cinema aqui no Brasil, né? O Som da Liberdade, ele retrata a realidade do que a gente está vivendo hoje, né? Ano de 2023, outubro de 2023, hoje é 30 de outubro de 2023, amanhã é dia 31 de outubro, né? Um dia muito, muito, muito importante, né? No mundo espiritual. Muito importante no mundo espiritual. E é por essa e por outros motivos que eu também estou aqui falando com vocês sobre isso, sobre o nosso posicionamento e o porquê que Deus quer restaurar as famílias, restaurar a sua vida. A gente tem visto e a gente tem ouvido falar, inclusive com esse filme, O Som da Liberdade, que aumentou em 5.000% o número de crianças e o número de tráfico humano, né? Mas principalmente crianças sendo roubadas para abuso infantil no Brasil e no mundo. E quando você olha ali para aquelas crianças, é uma coisa muito torpe de se falar. É demoníaco demais, né? O que eles fazem com essas crianças. Mas quando você olha assim, você fala assim, meu Deus, uma criança tão inocente, de 5, de 7, de 9 anos, né? Exposta a um abuso, né? Diariamente, assim, é uma coisa, meu Deus, não tem palavras para dizer E a gente vê, né, meu Deus, por que Deus permite isso? Por que Deus, que o Senhor permite isso? Então Deus não pode ir contra a palavra dele, né? Existem cobranças. Porque uma criança que tem os pais restaurados, ela nunca vai estar à venda dessa maneira. O diabo nunca vai poder tocar nessa criança. Então você pode ter certeza absoluta, que Deus, ele permite que nós passemos por aflições. Ok? A gente sabe disso. Mas com Jesus a gente vive a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, o que fala em Salmo 91? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma. Nenhum mal te acontecerá. Por quê? Porque você tem uma aliança com Ele. Ah, mas eu sou cristão, então quer dizer que essas coisas acontecem comigo porque eu não tenho uma aliança com Deus? Sim, você pode realmente ter uma aliança com Deus, mas não ter rejeitado heranças. Não ter rejeitado, por exemplo, pecados e confessado pecados que você escondeu, né? E isso causa o que no mundo espiritual? Um direito legal das trevas sobre a sua vida e sobre a sua linhagem, né? O acusador, o diabo, ele vem e ele vem cobrando. E ele vai cobrar na sua casa enquanto tiver algo em oculto. E nesse filme, gente, no final, o ator protagonista, ele vai fazer um apelo, né? Ele fala, né? Os filhos de Deus não estão à venda. Ele recebeu um chamado, né? É uma história real, na verdade, não, esse ator, ele só interpreta uma pessoa, né? Que ele diz que recebeu um chamado de Deus realmente. E se vocês verem o que Deus fez, né? Porque quando Deus, ele te chama para fazer algo, para onde ele aponta, ele paga a conta, né? A gente não tem que temer, a gente não pode hesitar em momento algum. Deus falou, vamos embora, vamos fazer. Porque ele vai dar todas as ferramentas pra gente poder concluir a obra, né? Porque nenhuma obra que ele começou, ele vai largar na metade, ele vai até o fim, né? Então, e ele fala sobre esse apelo da gente poder ficar ligado, pra gente poder trabalhar de alguma forma, de alguma maneira, para evitar que essas crianças sejam roubadas, que essas crianças estejam ali, né, na mão dessas pessoas, vivendo o que elas estão vivendo, né, o sofrimento, aquela coisa terrível que vocês sabem o que é, não vou falar aqui, né. Eu chorei nesse filme do primeiro minuto até o final, né, e eu acho que qualquer ser humano viveria isso. E pensando nesse apelo, sabe, pensando nesse apelo ali que esse ator, ele fez nesse filme para acabar com essa história e acabar com, né, dar fim nessa situação que está acontecendo no mundo inteiro, né? Como que a gente pode ajudar para salvar essas crianças ou para evitar que essas crianças vivam o que elas estão vivendo hoje. E Deus foi muito claro comigo sobre isso desde quando eu vivi a restauração da minha casa, né? A resposta, o antídoto tá ali. Tá na restauração, naquilo que ele me preparou para viver e naquilo que ele tem me preparado para trazer para vocês, né? O diabo, ele não quer o seu casamento, ele quer os seus filhos, né? Então, quando o ladrão, meu pastor fala sobre isso, pastor Juscelio, quando o ladrão, ele vai roubar uma casa, ele estoura o cadeado, ele não quer o cadeado, ele quer o que tá ali dentro. Então, o que a gente pode fazer para salvar essas crianças? O que a gente pode fazer?
levar os pais a viver a restauração da aliança com Deus. E o deserto do casamento, de um divórcio, de uma separação, ele te traz isso. Ele te traz a vontade de Deus, ele coloca aqui dentro. Porque eu não sei se você está vivendo isso agora, ou se você já viveu, ou se você ainda vai viver, mas a dor de um casamento desfeito não é a dor de um casal se separando, é a dor de uma família desfeita. É a dor de Deus e ele coloca em nós essa dor, e eu digo com propriedade. Não é nossa, é dele. Então ele coloca a dor para que ela seja, aqui dentro, para que ela seja usada como uma motivação para a mudança. Deus te leva ao deserto para você viver uma mudança. Ai, mas o diabo destruiu meu casamento, destruiu minha família. Olha, na verdade foi você mesmo que fez isso, tá? Foi você mesmo que ele negligenciou a verdade, a vontade de Deus na sua casa. Por mais que você tenha sido um cristão, por mais que você tenha orado em algum momento, você não rejeitou heranças, você não confessou pecados, você não se arrependeu, alguma porta você deixou aberta e ele entrou. Então a responsabilidade é sua também. Não é só do seu marido, não é só da sua esposa que saiu de casa, que tem outro que te traiu, mas a responsabilidade é sua também, 50-50. E na verdade eu acho que sacerdotes têm muito mais responsabilidade sobre a casa, o homem, né, do que a mulher. Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Mas assuma o seu lugar agora, você não é vítima. Assuma a culpa, peça perdão ao Senhor. Você não é vítima e muito menos juiz para julgar o outro que tá tão errado quanto você. Então eu não chego num deserto de paraquedas. Eu sou levado ao deserto, né? Eu sei tudo aquilo que eu negligenciei, que eu deixei de fazer. Eu sei, porque eu não sou vítima disso. Eu bem colaborei para que isso acontecesse, né? Então agora eu tô colhendo as consequências, né? Então quando você é chamado para viver uma restauração de casamento, quando a dor de Deus é colocada aí dentro, quer dizer que ele te chamou para viver algo da vontade dele. Então é um momento, o deserto é um momento em que você entende que existe uma saída para tudo isso que está acontecendo no seu casamento hoje, na sua família. Então Deus tira o casamento, muitas vezes o trabalho, ele tira a casa, ele tira os filhos, ele tira tudo, para que você realmente entenda que você precisa depender dele 100% de todas as coisas. Eu costumo dizer que os escolhidos não têm escolha. Eu falo sobre isso. Na escola de deserto, nós oramos muito, muito, muito para que as pessoas sejam alcançadas, mas principalmente as pessoas que Deus escolheu, para que elas sejam alcançadas e cheguem até nós na escola de deserto, né? Nesse discipulado aí que a gente trabalha com pessoas que estão buscando a restauração da aliança com Deus, pessoas que querem viver essa aliança com Deus, né? Para poder depois viver as bênçãos de Deus, né? Primeiro o abençoador e depois as bênçãos. Então, os pilares da restauração é primeiro em mim, conversão, libertação, santificação. É isso que a gente vai falar na escola de deserto. E por último a gente fala sobre os princípios do matrimônio. São 4 semanas, né? 4 módulos aí, cheio de aulas profundas, mas simples e são puras, né? Como o cristianismo, porque é aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que vem dele é puro e simples. Então, se você foi chamado, mesmo que você acredite que não foi, né? Porque, imagina, Deus ama todo mundo menos eu, né? A gente muitas vezes é assim por conta de uma paternidade ruim que nós vivemos, né? Enfim, ou também de lideranças ruins, né? Religiosidade e etc. Mas enfim, quando a gente recebe esse chamado, não é nosso, né? Não é sou eu que quero esse casamento. Não é você quem quer, é Deus quem quer. Por quê? Porque Ele te ama. Ele morreu por você, Jesus morreu por você. E Ele quer, antes de qualquer coisa, que você seja liberto, que você seja salvo, você e a sua descendência vivam a vida em abundância aqui e agora, a restauração de todas as coisas aqui e agora. E não, né? Só quando Jesus voltar. Não, gente, é aqui e agora. Por isso que Ele chama. Então, o lugar melhor para Deus trabalhar é quando esse marido sai, esse casamento é destruído, né? Porque aquela dor Ele coloca ali em você
E ele te leva a viver um deserto de transformação e restauração, para que você viva a restauração da aliança com Deus, né? E consequentemente a restauração de todas as coisas. Então a dor, ela é um combustível. Como uma mulher que vai dar à luz, a dor faz força, né? Para empurrar algo que está ali dentro, para empurrar aquele bebê. A dor é necessária, as contrações são necessárias para que esse bebê saia, para que algo ali saia, né? Então a restauração, o processo de deserto é exatamente isso. A dor, ela é tão grande, sim, ela é uma dor muito grande, mas ela é usada de forma intencional para que você tenha uma motivação para buscar uma mudança, para buscar a Deus. A partir disso, você viver a restauração. Porque sem a dor, dificilmente você vai buscar por mudança, né? Então eu falo isso por experiência própria, né? Experiência própria. E muitas pessoas questionam, Natália, mas você viveu só 2 meses no deserto. Eu tinha vivido 2 anos num relacionamento bem abusivo, onde eu era abusadora, né? Eu batia no meu marido também, tá, gente? Só pra deixar um pouco claro, assim, como que era o nosso casamento, né? Eu batia nele. Ele nunca ergueu um dedo pra mim, porque, né? Ele tem 1,80 m, eu 1,60 m, né? Pelo menos isso nunca aconteceu na minha casa. Mas eu batia a porta, eu quebrava as coisas. Eu era essa pessoa, tá bom, gente? E eu vivi 2 meses ali no processo com Deus e as pessoas me questionam muito. Mas só 2 meses? Você não viveu nada, foi só uma briguinha à toa, né? Lembrando que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso, né? Um dia para Deus é como 1.000 anos, não é? 60 mil anos eu vivi no meu deserto. Faz as contas aí, gente. Meu marido é contador, quem faz as contas aqui em casa é ele, não sou eu não. Mas é isso aí. Então, pra gente poder concluir esse pensamento, né? Esse entendimento. Deus criou as famílias. Deus busca a restauração da aliança conosco. Deus busca restituir os filhos, né, os seus filhos, porque tudo aquilo que é dos filhos de Deus está sendo usado e roubado pelos filhos das trevas, né? Ou seja, vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu, né? E parar de achar que não, a gente tem que realmente aceitar essas coisas. Não, a gente não tem que aceitar, né? Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. A gente não tem que aceitar doenças, a gente não tem que aceitar escassez financeira, a gente não tem que aceitar, porque nós somos filhos de um rei. Nós somos filhos de um rei. E o que os filhos de Deus têm direito? Como Cristo, aquilo que Cristo tem direito. É isso. Nós temos direitos de filhos como Cristo. Todas as bênçãos disponíveis para Cristo, nós temos direito, como co-herdeiros de Cristo, né? Ele era unigênito, um filho único. Depois que ele morreu, ele veio como primogênito, não é? A primeira coisa que a gente trabalha na escola de deserto é a restauração da identidade. E, gente, quero falar algo muito importante para vocês aqui em primeira mão. Na verdade, eu já compartilhei com o pessoal nos stories lá do Instagram, aqui, lá. Enfim, esse vídeo vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para todo lugar. Eu estou terminando um livro, 7 anos tentando escrever esse livro, gente. 6 anos tentando escrever esse livro. E Deus, depois da escola de deserto, trouxe esse livro para mim agora. E ele vai ser um condensado da escola de deserto, tá? Então tá nascendo um livro para vocês estudarem. Na verdade, vai ser um guia de estudo. É um livro que, na verdade, não vai ser só um livro, vai ser um estudo, um guia de estudo da escola de deserto. Né? É claro que não vamos entrar em questões profundas como a gente tem na escola. Estudos bem aprofundados, né? Mas vai ser uma base ali, uma estrutura para a gente poder ter um entendimento, para que vocês tenham um certo entendimento sobre um processo de restauração, né? Como Deus restaura um casamento, né? Esse é um processo, né? Que Ele trouxe pra gente como entendimento aí. E eu tenho certeza que é um livro, assim, que vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Porque é um livro esperado principalmente por mim. Há 6 anos, né, que eu tô tentando escrever esse livro e não consegui. E, na verdade, eu sentei essa semana para escrever. Em 5 dias o livro tá praticamente pronto. 4 dias. Então, o que a gente pode entender com tudo isso? Deus nos leva a um deserto, Deus coloca em nós essa dor, Deus coloca em nós esse chamado, Deus coloca em nós esse processo.
E uma coisa que eu digo aqui pra vocês, não fiquem dando créditos pro diabo, né? Porque isso que Deus está colocando, né, é tão grandioso, né? O tamanho dessa angústia, ela é relativamente do tamanho da medida da glória de Deus, né? A angústia de ter um casamento destruído é dilacerante, só quem viveu sabe. Por isso que eu sempre falo também, não procure restauração de casamento em fontes que não viveram isso, né? Não é só sobre restauração de casamento, ok, mas quem tem autoridade para falar sobre uma restauração de casamento? Só quem viveu. Existem pastores e líderes que não têm essa autoridade, você não deve procurar, porque eles são um ser humano como você. Se ele não tem esse entendimento, ele vai falar para você desistir. E se tem uma coisa que Deus colocou em mim, foi uma fé sobrenatural, para saber que se o seu casamento ele tá dentro dos princípios bíblicos, né, que a gente estuda a fundo na escola de deserto, né, deixar pai e mãe, não é deixar uma família para construir outra, né, isso é um princípio. Então, o que Deus mais quer realmente é o seu casamento restaurado. Mas se não, se você meu casamento não foi pautado nos princípios, eu tô vivendo, o que eu tô vivendo agora foi da minha própria vontade, não foi da vontade de Deus. Mesmo assim, Deus te leva num deserto para você viver a restauração da aliança com Ele e colocar todas as outras coisas no lugar, né? Então, todos nós somos chamados para viver essa restauração. Todos nós. Mas essa vontade é de quem? É dele. É Ele que coloca aí dentro. Você não tem capacidade de viver isso. Você não tem capacidade de desejar isso, de desejar o seu casamento restaurado. Você não tem. É Ele quem coloca isso dentro de você. Então, o que Ele mais quer, sim, é a restauração da sua vida, em primeiro lugar. E Ele só precisa de um, Ele não precisa do outro. Porque lembra? Olha só os princípios de uma só carne. Uma só carne serão os dois, um só para Deus. Então, logo, Deus só precisa de mim. Ah, mas o outro não quer. Gente, falo muito sobre isso, vou falar sobre isso no livro também. Livre-arbítrio, livre, só estamos em Cristo. Quem está em pecado não está livre de nada. Tá? Livre de nada, tá sequestrado, tá preso, né? Não tá em cativeiros espirituais. Então, quando Deus chama você, Ele vai usar você. Ele não vai usar o outro. Então, você vai santificar a sua casa. Você, a sua linhagem inteira. Se Ele colocou isso aí dentro de você, não hesite. Não hesite. Vamos buscar viver a restauração. Eu te ajudo, eu posso te ajudar a viver isso, né? Temos a Escola de Deserto. Vamos ter agora um livro bem específico de estudo mesmo. Logo vai estar disponível para vocês aqui. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas procure, busque, né? O lançamento do livro vai ser no dia 14 de novembro de 2023, né? Dia 14 de novembro vai ser o lançamento do livro. Então busque, se você está assistindo isso depois, busque em alguma plataforma nossa, lá no nosso Instagram, Natália Piacentini. É o mesmo nome aqui do YouTube também. Você vai encontrar, né, esse guia de estudo, você vai encontrar aquilo que você precisa. Deus vai te levar, como Ele te trouxe aqui até esse vídeo, né? Eu não faço lá no meu canal nada patrocinado. Ele quem patrocina tudo. Deus me capacitou a viver isso. Então eu sou só uma ponte que te leva para o caminho, né? O mérito é todo dele. É para honra e glória dele, né? Que um casamento, uma vida restaurada, né? Gente, diz tanto sobre quem Deus é. A gente não precisa nem pregar, a gente não precisa nem falar. Só a nossa vida já prega Jesus, já prega Deus. E olha, a gente está vivendo num tempo que a gente não tem muito tempo. Jesus está voltando. A gente tem, pelos estudiosos, teólogos, etc., a gente tem no máximo 14 anos. 14 anos até Jesus voltar. E o que você vai fazer nesse tempo? O que você vai fazer com esse chamado que Ele colocou aí dentro? O que você vai fazer pela sua linhagem, pelos seus filhos? Não diz, o casamento, a restauração não diz respeito ao seu casamento, diz respeito à sua linhagem, às pessoas que virão depois de você, né? Se a gente for ter ainda neto e bisneto, né, gente? Porque eu nem sei se a gente vai ter isso, né? Acho que não vai dar tempo. Mas Deus está levantando um exército para essa batalha. E esse exército não precisa fazer nada, a não ser buscar restauração. Porque quando a gente busca restauração, a gente unge
as nossas portas, né? Com o sangue do Cordeiro, a porta da nossa casa, a porta da nossa linhagem. Nem um mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. O mundo vai estar caindo lá fora, gente, a partir de agora. O mundo vai estar caindo lá fora, mas a sua casa vai estar protegida. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e nada vai te acontecer, porque você tem a restauração de uma aliança com Deus. É muito maior que o seu casamento. Então, se você me pergunta se é isso que ele mais quer, é isso que ele mais quer no mundo. É ele quem quer, não é você. Aceite isso, aceita que dói menos. Não importa o que você está vivendo hoje, não importam as circunstâncias, não importa o cenário, existe um Deus que abre o mar e ressuscita mortos. E Ele te alcançou. Ele te alcançou, assim como Ele me alcançou também. Aquilo que eu tenho não é só para mim. Aquilo que Ele vai te entregar não é só para você. É muito maior. É muito maior. Se você tá tendo a possibilidade de me ver falando aqui hoje, saiba que eu era você ontem. Eu era você ontem. Sabe? E tudo que eu tenho é dele. Por Ele. Eu amo aquilo que Ele ama. E é por isso que eu me dedico dia e noite, sabe? No meu ministério, que é a minha família, mas principalmente nesse ministério que Ele me confiou, de restauração de pessoas e de famílias. Então, eu tô aqui para dizer para você que sim, não existe nada que pode ser contra Deus. Se tem uma coisa que você pode fazer pelas crianças, se tem uma coisa que você pode fazer, né? Não só pelos seus filhos, seus netos, mas pelas outras crianças, é levar essas crianças, é levar os pais dessas crianças a viverem a restauração, a viverem a rejeição de pecados, arrependimento e a restauração da vida deles também. Porque sendo assim, Satanás não pode tocar mais nelas, não pode mais trazer morte e destruição para a vida delas. E amanhã é dia 31 de outubro. É um dia marcado, porque se comemora um Halloween, o Dia dos Mortos e tudo mais. Mas é um dia marcado e falado por muitos ocultistas, que vai ser um dia de derramamento de sangue inocente de criança. Para que seja aberto um novo portal aí, espiritual. Eles estão convocando o exército deles de demônios, tá, gente? É por isso que Deus está te capacitando. Porque existem tantas pessoas ruins lá fora. E Deus está falando para você assim: vem fazer parte do meu exército. A seara é grande, tem poucos trabalhadores. Eu quero restaurar a sua vida, porque a partir de você eu quero restaurar famílias, outras, muitas famílias. Vamos. Eles vêm, e não tenha medo, porque eles vêm, o diabo vem, os gigantes vêm contra nós, com armas, com o que eles têm humano, né? Vamos dizer assim, com armas e um monte de coisa forjada contra nós, né? Mas nós vamos contra eles em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos, assim como Davi foi. Nós estamos aqui, Senhor. Que amanhã, neste dia, nesse 31 de outubro, você assuma um compromisso com Deus. Não amanhã, mas hoje, né? Você assuma um compromisso com Deus de jejuar e de orar. Por todos nós. Pelas famílias, pelas crianças. Chega, gente. Chega de sofrimento. Jesus precisa voltar logo. Que você receba essas palavras no seu espírito. Eu não sou ninguém, eu não sou pastora, eu não sou líder, ministra de libertação, não sou nada. Eu sou só uma testemunha. Pescador de homens, né? Eu não sou ninguém, mas eu falo de alguém que me salvou. E Ele não quer isso só para mim, Ele quer isso para você e para sua casa. Para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Busque pela sua restauração da aliança com Ele hoje, porque amanhã pode ser tarde demais.